Se a gente pegar a classificação, né, a gente tinha e tem ainda, né, o Botafogo vice-líder contra o vice-lanterna Ponte Preta. Até antes da transmissão, no início da transmissão aqui, eu conversava com o Led e perguntava, favoritismo é amplo para o Botafogo ou pode acontecer alguma coisa de diferente hoje aqui no Maracanã? Pois aconteceu, Bárbara. A Ponte Preta venceu por 1-0, primeira vitória da história da Ponte Preta jogando no Maracanã. Uma vitória importante para a Ponte tentar sair do rebaixamento, Lédio. Mas dá para dizer, olha só, o Cruzeiro não entrou em campo hoje aqui. Dá para dizer que o Cruzeiro se aproximou um pouquinho mais do título? Exatamente, porque a gente não pode dissociar essa derrota. Primeiro, boa noite, Bárbara. A gente não pode dissociar a derrota de hoje do Botafogo com a derrota que ele sofreu também aqui no Maracanã, domingo para o Maracanã. Então jogou dois jogos para o Bahia. Jogou 2 jogos em casa contra times que brigam para não cair e não marcou nenhum ponto. E no domingo passado o Cruzeiro empatou com o Corinthians fora de casa. Então o Cruzeiro já está em vantagem em relação ao Botafogo nessas 2 semanas de tropeços alvinegros. O Cruzeiro conseguiu 1 ponto na rodada passada sobre o Corinthians, né, e amanhã joga contra o Internacional. A gente está dando uma olhada no que de melhor aconteceu nessa partida aqui no Maracanã, Bárbara. Tivemos um público muito pequeno aqui, não chegamos nem a 10 mil presentes hoje no Maracanã. E como foi a partida, Led? Foi um jogo fraco tecnicamente, com muitos erros de passe. Um jogo fraco tecnicamente, o Botafogo errando mais passes, chegou a 60 passes errados no jogo, até porque tinha mais a posse de bola mesmo, deveria se arriscar. A tendência é que erraria mais passes mesmo, mas errou demais, né? Chegou a 60 passes errados, enquanto a Ponte Preta não chegou, não alcançou 30, mas teve muito menos a posse de bola. Esse é o lance que decidiu o jogo. O lateral direito, Arthur, a princípio mal marcado, né? E na nossa opinião, o Lima não fez o pênalti no Arthur. O árbitro Francisco Carlos Nascimento de Alagoas viu de forma diferente, achou que houve a penalidade. O Arthur fez 1-0 com a bola passando debaixo do corpo do goleiro Jefferson. Foi o gol decisivo da partida, gol marcado no finzinho do primeiro tempo. Elias, 1-0 Ponte. A Ponte Preta muito bem armada defensivamente. E o Botafogo, durante todo o jogo, por mais que concluísse, tentasse estabelecer uma pressão, só teve um lance perigoso de gol realmente, que foi um chute do Henrique, que entrou no segundo tempo, bem defendido pelo goleiro Roberto. A bola quase passou pelo goleiro, mas ele assim mesmo fez a defesa. Foi apenas esse chute perigoso. De resto foram bolas levantadas na área, chutes tortos, que o Botafogo não conseguiu assustar a Ponte Preta. A Ponte Preta muito fechadinha, desarmando muito, roubando muita bola, explorando o contra-ataque com o Rildo. Mas ficou no 1-0. O Botafogo chega ao seu pior momento na temporada, Bárbara. São 4 jogos sem vencer. O Botafogo não havia alcançado uma série negativa tão ruim em 2013. São três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e um empate contra o Flamengo em 1-1 na Copa do Brasil. Vai me perguntar, o Botafogo tem chance de ser campeão brasileiro? Tem chance, principalmente se o Cruzeiro perder para o Internacional amanhã. Ficaria com 8 pontos de diferença. Mas o momento do Botafogo, eu acho que o Botafogo deve priorizar as suas forças em voltar à Taça Libertadores, coisa que o time não alcança desde 1996, já são 17 anos, e brigar pelo título da Copa do Brasil, que é muito mais rápido, muito mais, digamos, factível. O Botafogo está a 5 jogos da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro já está a 8 pontos ou mais. Mas vive esse mau momento, Lédio, e vou te fazer uma outra pergunta então. Tem uma explicação para o mau momento que vive o Botafogo, essa queda de rendimento? Bom, primeiro que o elenco do Botafogo foi perdendo forças durante o campeonato. A última força que perdeu foi o Vitinho, o jogador que estava desequilibrando, estava jogando muito bem. Depois o desgaste físico, que tem acontecido com todos os times, é absolutamente natural nessa reta final de campeonato. E jogadores fundamentais, preponderantes, decisivos, não estão sendo decisivos, não estão sendo representativos nesse momento do Botafogo. Por exemplo, o Rafael Marques tem jogado mal. Ele é bom jogador, já provou isso, mas não marca há 7 jogos. Ele é centroavante. O Sidorf, que é o maestro do time, o equilíbrio, o ponto de equilíbrio, tem jogado muito mal. Hoje foi substituído. Exatamente, foi substituído hoje. Saiu com alguns aplausos, algumas vaias, não marca há 11 jogos. E o outro grande jogador do time, também decisivo, Lodeiro, não marca há 10 jogos. Hoje fez até um jogo razoável, mas também não tem resolvido as partidas para o Botafogo. É muita questão. Perde jogadores importantes,
questões físicas, e jogadores que ficaram, que são ainda mais importantes, não conseguem mais jogar bem. Mau momento do Botafogo e a Ponte Preta, Bárbara, que tenta reagir, né? Lembrando que venceu um jogo também contra o Corinthians na rodada retrasada, perdeu um jogo absolutamente normal, debaixo de muita chuva, no Dorival de Brito, 1-0 para o Atlético Paranaense, que faz boa campanha. Agora vence aqui o Botafogo fora de casa, vinha de uma vitória também na Copa Sul-Americana, né? 2-0 sobre o Deportivo Pasto da Colômbia. Lédio, essa Ponte Preta ainda pode sair da situação, da zona de rebaixamento? Tenho certeza que sim, pelo menos vai brigar para isso. Cada vitória que a Ponte Preta consegue nesse campeonato mais a certeza, traz mais a certeza que o torcedor vai lotar o Moisés Lucarelli, vai fazer pressão contra os adversários. A Ponte Preta está num momento de crescimento no campeonato. Venceu o Corinthians, empatou com o Flamengo, agora ganhou do Botafogo fora de casa, conseguiu uma grande vitória na Copa Sul-Americana, uma vitória histórica. Então, eu acho que a Ponte Preta tem chance, sim. Nesse momento, ela tem um jogo a menos e está, por exemplo, a 5 pontos do Vasco. É uma distância, é uma diferença, sim. Mas é um time que está em crescimento, está em ascensão. Então, você não pode descartar. Está a 5 pontos do Flamengo, né? Do Flamengo e do São Paulo, né? Para sair da zona de rebaixamento. Está a 5 pontos do Flamengo e do São Paulo. Do Vasco, ela está a menos. Ela está só a 2 pontos nesse momento. Então, é um time que pode, sim. Até porque ela está conseguindo manter uma sequência de resultados. É isso, Bárbara. E a Ponte Preta superou também aqui o desfalque do seu principal atacante, vice-artilheiro do campeonato, né, o William, com o terceiro cartão amarelo, não pôde jogar aqui. Fez falta, até o Led comentou durante a transmissão, porque a Ponte Preta poderia ter ampliado a vantagem. Não conseguiu, talvez até pela ausência do seu principal artilheiro, mas conseguiu uma vitória, sem dúvida alguma, importantíssima, 1-0, né? Histórica. Foi a primeira vitória da história da Ponte Preta aqui no Maracanã. É isso, Bárbara. Valeu. Grande abraço para você, um beijo.